Boa noite a todos. Então, bora dar continuidade à aula passada. A aula passada, hoje a gente vai trabalhar de novo com matemática para a gente terminar aquele conteúdo e fazer atividade. Essas atividades vão valer como nossas avaliações, já que não vão ter aula presenciais para a gente fazer essa prova, então essas vão valer as atividades como nossas provinhas, hein? E lembrando também, quando na próxima semana, porque hoje a professora que estaria entrando aqui seria a professora de Química ou Biologia, eu não sei, a Krishna, e eu por isso que eu acabei na semana eu vou dar aula de matemática. Quando eu entrar na próxima vez, a gente trabalha só física, duas aulas seguidas de física, para a gente também matar os conteúdos com as atividades, certo? Então bora continuar nosso conteúdo lá, que a gente trabalhou sobre geometria analítica. O que a gente viu lá na aula passada? Nós vimos que a gente trabalha para a gente ver a localização, normalmente a geometria analítica, para a gente saber através de pontos geométricos onde a gente pode, sabe, calcular uma distância, localizar algum carro, alguma pessoa. Então é assim para ser utilizado. Aí nós começamos a trabalhar com a distância entre dois pontos, vimos a formulazinha, depois a gente viu qual é a condição para três pontos estarem alinhados, fizemos a relação. Lembrando, a gente sempre, quando a gente começou a entrar nisso, a gente entrou no conteúdo de determinante, a regra de Sarri, porque determinante, para a gente calcular determinante de ordem 3, coisa que a gente reviu no segundo ano. E continuando agora, aí vamos trabalhar, já que dois pontos estão numa mesma linha, então eles formam uma reta, e toda reta é representada por uma equação, e nós começamos a calcular a equação geral da reta. Calculamos a equação geral da reta. Sempre a equação geral da reta, ela ficava nesta forma aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Trabalhando, lembra-se que a gente calculava trabalhando com os valores que eu tinha para pegar aqui o valor de x e y, XA, YA, XB, YB, e aqui eu colocava 1, igualava isso a zero e resolvia, e estava ali minha equação. Depois de fazer pela regra de Sarri, estava ali minha equação, certo? Então a gente conseguiu escrever a equação geral da reta. Só que a gente vai trabalhar com a forma reduzida. A forma reduzida eu tenho que é na forma reduzida, a minha equação ela começa y igual a mx mais n. Tá, era essa a forma reduzida. O que vem ser m? M, ele é chamado de coeficiente angular. E o n é chamado de coeficiente linear. Tá ok, então tem minha forma reduzida, ela vai sempre aparecer dessa forma. Sempre o y vai estar isolado no primeiro membro, o x e a parte que não tem x no segundo membro. Então sempre ela vai ficar y igual a não sei quanto x mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, certo? Então tem m é o coeficiente angular, n é o coeficiente linear. Bora olhar bem aqui o que fala aqui nossa atividade bem aqui. Lembra-se, continuando o que a gente trabalhou. Em cada caso acima, escreva as equações na sua forma reduzida. Quando nós resolvemos as questões passadas, elas ficaram da seguinte forma. A letra A ficou assim: menos 5x
mais 4y mais 1 igual a 0. Olha lá, pessoal. Estava olhando a folhinha de vocês, tem um errinho bem lá, tá? Mas bora resolver ela aqui e vocês prestem atenção. Lembra-se, para mim escrever a equação da reta, o que eu vou ter que ter? Vou ter que ter o valor de... Vou isolar o y. Então bora isolar o y. O y eu vou deixar no primeiro membro. Ele é positivo, ele continua positivo. Quem vem no segundo membro? O 5. O 5 é negativo, ele vem positivo. O 1 é positivo, vem negativo. Tá. Só que eu tenho que achar o y sozinho. O 4 está o quê? Está multiplicando o y. Então o 4 vem para o segundo membro dividindo. Dividindo quem? Quem estava lá? 5x menos 1 quarto. Então eu tenho que y é igual a 5x sobre 4 menos 1 sobre 4. Pessoal, lá na folha está um errinho bem aqui, ó. Botei só menos 1 e esqueci esse 4, tá? Quando vocês forem olhar a atividade, quem imprimir, ou se não imprimir, mas se imprimir, se quem estiver copiando depois, olhando o videozinho, copiando, dando pausa para ver, tem esse 4 aqui embaixo. Por que tem esse 4? Porque o 4 está dividindo tanto 5x, o 4 também está dividindo 1. Então eu posso quebrar 5x dividido para 4, menos 1 também dividido para 4. Aí fica 5x sobre 4, que é a mesma coisa que 5 quartos de x. É a mesma coisa, certo? Se eu for comparar as coisas, essa aqui já é a forma reduzida. Acabou a questão. Só que lembra-se de uma coisa bem, quando a gente resolve a questão, eu tenho o valor do m, que é o coeficiente angular, e o valor do n. Bora trazer para cá essa questão e bora dar uma olhada bem aqui. Lembra-se que y deu como? Deu 5 quartos de x menos 1 quarto. Lembra-se que minha forma da equação reduzida é assim: y igual a mx mais n. Então, se eu comparar bem aqui, ó, o m vale 5 quartos. E se eu comparar bem aqui, o n é esse cidadão bem aqui, o n, ó. Só que lembre-se que esse 1 quarto é negativo. Então o n é menos 1 quarto. Então se a questão viesse diz assim, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 5 quartos. Quem é o coeficiente linear? É menos 1 quarto. Se a questão, como ela estava pedindo, me deu só a forma reduzida. A forma reduzida está aqui. Agora eu quero saber o coeficiente angular. Olho para a forma reduzida, quem acompanha o x é o m é 5 quartos. O n não tem x, o n é 1 quarto, só que esse 1 quarto é negativo. Acabou a questão, certo? Ok. Voltando à nossa paginazinha bem aqui. Aí um errinho bem aqui, hein, pessoal, como a gente falou. Ó. Deixa eu olhar para a folha todinha bem aqui. Está em PDF, não dá para me ajeitar agora. Isso aqui é menos 1 quarto, tá, pessoal? Bem aqui, o 4 passava dividindo todo mundo. Foi eu na hora de digitar, eu digitei errado, ok, pessoal? Tá? Voltando, bora voltar agora para a letra B. A letra B, eu vou pegar e vou passar ela para o quadro, a letra B. Deixa eu dar uma olhada nela de novo. A letra B está mais simples. A letra B, ele fala assim, tá, o resultado desse aqui, menos, se a gente for levar para o lado lá que estava lá, deve ter ficado assim, x menos y
mais 3 igual a zero. Tá ok. Aí eu vou voltar lá do início, lá quando a gente parou naquela questão. A gente olhar bem aqui, vai ficar x menos y mais 3 igual a zero. Lembra-se? Bora deixar o y no primeiro membro. Y é negativo, então vai ficar menos y igual. O x é positivo, ele vem negativo. O 3 é positivo, ele vem negativo. Tá, só que tem um problema. Minha variável não pode ficar negativa. Lembre-se que a minha expressão é y igual a mx mais n, forma reduzida. Y é positivo, sempre aqui a minha incógnita aqui. Então o que eu faço para me mudar tudo isso aqui? Eu multiplico todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, o que acontece? Todo mundo muda de sinal. Então bora lá mudar de sinal. Aí fica bem aqui. Menos com menos, mais. Menos e menos, mais. Menos e menos, mais. Está aqui minha forma reduzida. Terminou a questão. Está aí. Mas me pergunta quem é a equação, quem é o coeficiente angular e linear. O coeficiente linear, lembra que ela deu aqui? X mais 3. De cara aqui eu já digo que o n é 3. Quem é o n? X, quem é que está aqui na frente? Aqui na frente, no momento a gente olha, não tem ninguém. Tem alguém sim, lembra-se? Está 1. 1 é elemento neutro. 1 está bem aqui. 1 vezes x. Então eu já sei que o 1 é o coeficiente angular e o 3 é o coeficiente linear. Aí que a gente acaba a continuação daquele nosso conteúdo para continuidade do que a gente tem que trabalhar para frente aqui, certo, pessoal? Deixa eu dar uma limpada aqui na mão de estar pegando no quadro, nas coisas. Então, bora voltar lá para a nossa folhinha bem aqui. Cálculo do coeficiente angular de uma reta. Então, bora dizer que ele dá só os dois pontos para vocês, o ponto A e o ponto B. Ele fala aqui, tá aqui o ponto A e o ponto B. São esses pontos que eles estão dando para vocês aqui, o A e o B. E esse A e B, eles pertencem à reta R. Tá aqui, eles pertencem à reta R. Como eles pertencem à reta R, então nós vamos não precisar escrever equação, nós vamos nada mais só escrever eles através desses dois pontos. Aí tem uma formulazinha bem aqui, se a gente continuar, tem uma formulazinha para a gente calcular isso daí. Mas antes ele fala aqui que tem um triângulo, tem na verdade é o plano cartesiano. O plano cartesiano, que a gente explicou na outra aula, ele tem dois pontos, olha os dois pontos A e B que passam pela reta. O ponto A ele tem um valor de x e tem um valor de y. Para diferenciar a gente chamou xa, ya. O valor de B tem também dois pontos, olha. No eixo do x, o xb, e no eixo do y, yb. Quando a gente passa uma reta, a gente prolonga essas linhas, pode olhar que isso aqui forma um triângulo retângulo. Eu tenho bem aí um triângulo retângulo.
Olha lá, você tem um triângulo retângulo. Ele fala assim, está aqui. O triângulo foi formado bem aqui, ele chamou esse ponto de C. Ele disse que ele é retângulo em C. Tá? Ele é reto aqui em C. Então, só que também, lembra-se quem são esses pontos bem aqui. Se eu for olhar bem aqui esse ponto A, bem aqui eu tenho XA e aqui XB. Nesse ponto bem aqui eu tenho YA, no ponto C, e aqui eu tenho YB. Se eu perguntar para você assim, quem é esse tamanho bem aqui? Quem é esse tamanho? Lembra, quando eu pego esse tamanho, eu sempre pego o maior menos o menor. Então esse tamanho vai ser XB menos XA. Quem é esse pedaço? É o maior menos o menor. Então vai ser YB menos YA. Está aqui, são os dois pedaços. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho um triângulo retângulo? Eu tenho um triângulo retângulo A, B, C. E um ângulo aqui qualquer. Aí eu tenho para... Está muito pequeno aí para vocês verem. Bora dizer aqui os lados. De frente ao ângulo reto. De frente a esse ponto C, eu tenho ponto C. De frente ao ponto A, eu tenho um Azinho. De frente ao B, eu tenho um Bzinho. Para mim calcular nada mais que o valor do coeficiente angular, eu tenho que calcular a tangente do ângulo. Mas como é que eu calculo a tangente? Para mim calcular a tangente de um ângulo, é só pegar todo retângulo eu tenho, todo triângulo retângulo eu tenho. De frente ao ângulo reto é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Mas como eu tenho esse ângulo, esse cara aqui, o A, está de frente para ele, é chamado de cateto oposto. E o B é chamado de cateto adjacente. E o que é tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se a gente for para a figura bem aí, tangente de alfa, quem está de frente é o Azinho, que é o cateto oposto, e quem é o cateto adjacente é o B. Tá, mas eu vim para cá para quê? Para a gente pegar e jogar para ali então. Lembra-se, tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Logo, como eu calculo o coeficiente angular? Quem é o cateto oposto? Está de frente. É YB menos YA. Quem é o cateto adjacente? XB menos XA. Então, através dessa relaçãozinha aqui, a gente pode calcular o valor do meu coeficiente angular. Certo? Tá, isso aí vocês vão entender. Eu quero só aquela formulazinha, então vou deixar aquela fórmula lá para cima, vou levar lá para cima. Hein? Para calcular o coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular, então a gente tem bem aqui. M é igual a YB menos YA sobre dividido a XB menos XA.
Vamos trabalhar com essa formulazinha então. Bora olhar para a questão lá? As questões eu tenho bem aqui então. Primeiro exemplo. Calcular o coeficiente angular. Letra A. Calcular o coeficiente angular da reta R, quer dizer, é de uma reta igual que a gente viu na figura, que estava em vermelho, da reta R que passa pelos pontos. O ponto A é 3 e 2 e B é 1 e 4. Então, bora calcular o coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular passa pela reta R. Então, só para a diferença, eu vou botar assim: MR. Por que MR? Porque ela passa pelo coeficiente angular, pela reta R, coeficiente angular da reta R. Então, vou substituir bem aqui, lembra-se? Aí eu coloco o coeficiente angular, quem é? YB menos YA, XB menos XA. Bora substituir então o valor de Y, de X, tudo pela frente. MR vai ser. Olha para esses pontos bem aqui. Primeiro, bora olhar para o Y. YB. Vou até botar bem aqui. YB é 4. Menos YA. YA é 2. XY. YA é 2. XB é o primeiro elemento do B. XB é 1. Menos XA é 3. Primeiro elemento do A. Trazendo para cá, então tenho que MR é igual a 4 menos 2. 4 menos 2, 2. 1 menos 3, menos 2. MR então é igual. O 2 de cima é positivo, o 2 de baixo é negativo. Mais com menos é menos. 2 dividido para 2 é 1. O coeficiente angular da reta R é menos 1. Voltando, bora lá, presta atenção. Eu tenho bem aqui YB 4, YA 2, XB 1, XA 3. 4 menos 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Mais com menos é menos. 2 dividido para 2 é 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Vai ver aí? O coeficiente angular é menos 1. Uma luzinha entre 2 dividido para menos 2. Bora olhar bem aqui. A letra B. A letra B, deixe lá para a folhinha. Calcule o coeficiente, calcular o valor do A. Calcule o valor do A. Para que a reta R passe pelos pontos A e B. O A tem os pares ordenados 4 e 1 e o B 1 e 4. E ela tem o coeficiente angular, está me dando o coeficiente angular agora. O coeficiente angular é menos 1/4. Então a questão começa me falando bem aqui. Olha, eu tenho os pares ordenados. A, que é igual a 4 e 1. Já volto para a tela para o quadro aqui. Só estou fazendo aí. E B 1 e A. Ele falou que o coeficiente angular da reta R é menos 4/3. Então, embora prestar atenção bem aqui. Olha lá. O coeficiente angular é menos 4/3. Não é menos 4/3? O coeficiente angular é menos 4/3, certo? E o ponto A é 4 e 1,
E o ponto B, o IA. Só que ele diz, quem é esse IA? Para o coeficiente angular ser menos 4/3. Bora para a fórmula lá. A fórmula aqui é MR igual YB menos YA, XB menos XA. Substituindo então. Ele me dá, dessa vez, ele me dá o coeficiente angular. O coeficiente angular é menos 4/3. Então, vou colocar aqui, menos 4/3. Menos 4/3. Igual, bora substituir bem aqui os valores. YB é o A que ele está me pedindo. Menos YA é 1. XB é 1. Menos XA é 4. Aqui eu vou repetir porque eu posso resolver essa conta aqui matemática. Então vai ficar menos 4/3 igual a A menos 1 sobre 1 menos 4 menos 3. Como eu resolvo agora isso aí? Eu tenho uma igualdade de frações. Aqui é uma fração, aqui é outra fração. Isso é nada mais que uma proporção. Para mim resolver uma proporção, eu tenho que multiplicar o meio e os extremos. Então eu vou multiplicar o 3 por todo mundo aqui. Ó. 3 vezes A menos 1 igual. Vou multiplicar o menos 3 pelo menos 4. Vai ficar menos 3 vezes menos 4. Ou menos 4 vezes menos 3. Certo? Trazendo isso para cá. Aí aqui quando eu vou fazer isso aqui eu multiplico assim, ó. Esse vezes esse, 3 vezes A, 3A. E esse vezes esse aqui. Mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3. Igual. Nessa multiplicação, jogo de sinal. Menos com menos é mais. 3 vezes 4, 12. Bora voltar para cá. Lembre-se, vou multiplicar esse por esse. 3 vezes A, 3A. Aí multiplico esse por esse. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Menos e menos, mais. 3 vezes 4, 12. Agora é uma equação do primeiro grau. Bora deixar. Quem tem A no primeiro membro vai ficar 3A. Quem não tem vai para o segundo membro. 12 mais 3. Negativo vem positivo. 3A igual 12 mais 3, 15. Eu quero encontrar o A. O 3 está multiplicando. Vou pegar esse 3 e jogar para o outro lado. Então vai ficar A igual a 15 dividido para 3. 15 dividido para 3, o valor do A é 5. Tá aí. Então, para satisfazer o coeficiente angular da menos 4/3, então o valor do A tem que ser 5. Certo? Tá aí. Olá, pessoal. Se na questão a gente viu o coeficiente angular, minha relação é y igual a mx mais n. Y é igual a mx mais n é a minha relação. Só que agora eles querem a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular e agora a gente vai calcular o coeficiente linear. O coeficiente linear, o valor do coeficiente linear é o n. Tá, ele fala bem aqui. Seja R uma reta não perpendicular, olha lá, perpendicular, o y,
e os x são perpendiculares, porque eles formam um ângulo de 90 graus aqui, certo? Se não for perpendicular. Então, vai bem aqui. Ao eixo OX. OX é esse. Então, a Y é, mas a reta R não é perpendicular. Denomina que o coeficiente linear da reta R a ordenada de N do ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Então, nada mais, para mim calcular o N, é só ver quem é esse valor bem aqui que corta R. Se ele me der um gráfico, se ele me der meu plano cartesiano e diz qual é o valor do coeficiente angular, você vai olhar esse pontinho bem aqui, certo? Então, nada mais é só isso para calcular. Então, tenho bem aqui, calcular o coeficiente linear. Bem, esse linear é o valor do N. Para calcular nada mais, é só pegar bem aqui. Eu tenho bem aqui meu plano cartesiano, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, o eixo do X. Se eu tenho um gráfico, por exemplo, eu tenho uma reta R, ela sempre corta o plano cartesiano em duas partes, uma no eixo X e outra no eixo Y. Então ela sempre corta bem aqui e bem aqui. Só que quando ele pergunta para vocês quem é o coeficiente linear, o coeficiente linear só não sabe perguntar quem é esse cara bem aqui. Está bem aqui ele. Quem é ele bem ali? Esse daqui é o N. É o N. Esse ponto bem aqui é o coeficiente linear. Então, é só olhar para ele e verificar quem é. Então, bora olhar para os nossos exemplos aí, que essa parte não... Essa primeira parte aí não tem tanta conversa. Olha os exemplos. Está aqui o gráfico. Olha a minha reta. Quando a minha reta ela corta no eixo Y, que é em menos 2. Olha lá o ponto menos 2. Em cima do menos 2 no gráfico. Então, quem é o coeficiente angular? Nesse cara, o coeficiente angular é menos 2. Olha a outra. Está aqui uma reta. E ela corta o eixo Y em quem? No 3. Então, o 3 sempre é o eixo Y. O 3 é o coeficiente angular. Linear, na verdade, desculpem. E tem bem aqui, na minha reta, ela passa pela origem, pelo ponto 0 e 0. Olha, bem, todo mundo a gente vê a origem bem aqui, o 0, 0 aqui. Ó. Então, bem aqui, ela passa no ponto na origem, no 0. Então, ela passa pelo meio, cortando o meio, então o N é 0, o coeficiente linear é 0. Então, se vir dar um gráfico para vocês, é só vocês olharem para o eixo Y e verificar aonde a reta corta o eixo Y. Ele vê aquele valor lá está o eixo Y. Mas tá, isso se ele der o gráfico. E se ele não der o gráfico? Se ele der só para vocês a equação. Aí ele fala assim, na prática, para obter o coeficiente linear da reta, basta fazer x igual a 0 da equação. Por que fazer x igual a 0? Porque toda vez que eu tenho esses valores aqui, olha lá, se eu voltar para lá para cima, para ordenado 0 e n. Por quê? Sempre o valor do x vai ser 0. E o valor do y é aquele valor que vai ser o linear, que é o n. Então, se eu for olhar bem aqui, esse ponto aqui é 0 e menos 2, aqui é 0 e 3 e aqui é 0 e 0. Mas se ele me der uma equação, tipo essa que está bem aí. Se ele me der uma equação, e essa equação ela é, deixa eu escrever aqui no quadro, e já a gente, ó, x menos 3y menos 6 igual a 0. Olha o que a atividade em questão me fala. Para mim calcular o coeficiente linear, eu tenho que achar o valor do y, certo? Então, nada mais é eu pegar e falar assim, ó, o x vale 0. Onde tiver x eu vou colocar 0. Então, eu vou colocar bem aqui, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar 0. E o resto eu vou repetir, 0 menos 3y menos 6 igual a 0. Eu quero encontrar o y. O y é o valor do meu coeficiente linear. Eu vou pegar, deixar o y no primeiro meio. Menos 3y
igual. O 6 é negativo, vai para o outro lado, positivo. O 0 vem para o outro lado, vai de 0 na soma e na subtração e não muda nada. Então não precisa nem aparecer lá. Lembre-se, minha variável não pode ficar negativa. O que eu faço? Multiplico todo mundo por menos 1. Menos e menos, mais por menos, menos. O 3 está multiplicando, vai dividir. Menos 6 dividido para 3. Menos 6 dividido para 3. Menos, repete o menos, 6 dividido para 3 é 2. Y igual a menos 2. Se o y é igual a menos 2, então o valor do n é menos 2, o meu coeficiente linear. Está respondida a questão, certo? Se você puxar essa aqui, ela tira um pouco, sai bem. Será? Não sai nada. Olha lá, pessoal, duas retas elas podem ser das seguintes formas, elas podem ser ou concorrentes ou paralelas. O que são concorrentes? Concorrentes é quando elas se cruzam, certos? Quando elas se passam, elas se cruzam, na verdade elas têm um ponto em comum. Então olha lá, apenas um ponto em comum. Então ele veio. Quando tem duas retas, reta R e a reta S. Olha lá, elas duas se tocaram em um ponto. Como elas se tocam em um ponto, vou aumentar esse R, não dá nem para perceber. Como elas se tocam em um ponto, sempre que elas se tocam apenas um ponto, elas são concorrentes. Elas são concorrentes, tá ok? Por que elas são concorrentes? Porque entre elas formam um ângulo. Elas formam um ângulo. Elas formam um ângulo qualquer, que eu vou chamar de alfa, certo? Elas formam um ângulo. Então, as retas são chamadas concorrentes. Quando elas se tocam, elas têm um ponto em comum. Só que elas podem ser concorrentes e também elas podem ser concorrentes perpendiculares. Quando são perpendiculares? Aqui eu tenho duas retas. Reta R e a reta S. Só que quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Como elas duas formaram um ângulo de 90 graus, então elas duas são concorrentes, só que elas são concorrentes perpendiculares. Elas são concorrentes perpendiculares. Então tem dois tipos de concorrentes. Concorrentes, quando elas formam um ângulo normal, sempre tem um ponto comum. As duas vão ter um ponto comum, elas vão se tocar em apenas um ponto. Então, as retas podem ser concorrentes, mas também podem ser concorrentes perpendiculares. São perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus. Olha lá. Perpendicular, concorrentes e concorrentes perpendiculares. Mas também essas minhas retas elas podem ser paralelas. Quando elas são paralelas? Elas são paralelas
de dois jeitos. Eu tenho agora primeiro paralelas, as paralelas. Duas retas são paralelas quando elas estão. Duas retas são paralelas quando elas estão em mesmo sentido, olha R e S. Elas estão no mesmo sentido e mesma direção. A mesma coisa que você fazer bem aqui. Aqui a reta R, a reta R e a reta S. Elas não têm ponto em comum, elas não se cruzam, certo? Mas elas sempre estão, a gente vê, aquelas duas coisas são paralelas, quer dizer que elas estão em mesmo sentido e mesma direção. Retas paralelas, ok? Quando normalmente as retas são paralelas, aparece bem aqui. R é paralela a S, ó. Essa nomenclatura quer dizer que elas são paralelas. Esses dois traços aqui são paralelos. A reta R é paralela à reta S. Mas também há casos que elas são paralelas e coincidentes. São coincidentes, aqui são paralelas e distintas. E eu tenho essas duas aqui, paralelas, coincidentes. Quando está aqui a reta R e está aqui em cima dela também a reta S. Olha as duas retas. Quando elas têm todos os pontos dela em comum. As duas retas têm todos os pontos em comum, não tem apenas uma, elas estão uma em cima da outra, por isso que fala, elas são coincidentes. Olha lá, são coincidentes. Aí quando aparece bem aqui que elas são coincidentes, lembra-se, quando elas são paralelas, R é paralela a S. Quando elas são coincidentes, R, aí tem o sinal de igualdade, né? Só que aqui é três traços. R é coincidente a S. Ó, igualdade mais um traço em cima, então elas são coincidentes. Ok? Então a gente já sabe, voltando lá para a nossa folhinha, quando elas são paralelas. E uma coisa que tem que se falar bem aí, nesses dois casos bem aí, quando a gente for ver as paralelas, essas duas bem aí, o que vai acontecer? Nesse primeiro caso, o coeficiente angular da reta R, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então as duas retas elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Só que a reta R vai ter coeficiente linear diferente da reta S. Então uma coisa, quando me der aquelas equações, a gente vai ter que olhar isso bem aí. Coeficiente angular paralelo, se forem iguais. Se coeficiente linear diferente, paralelas distintas. Agora, quando elas são paralelas coincidentes, quando o coeficiente das duas são iguais, se são iguais, eu sei que elas são paralelas, mas para ser coincidente, os coeficientes são iguais. Então, o coeficiente linear da reta R é igual ao coeficiente linear da reta S. Então, os coeficientes, tanto angular e linear, são iguais. Ok? Bora dar uma olhada nos exemplos. Três exemplos aí. Aí o cara fala, determine cada caso aí a posição relativa de cada um. Olha lá, pessoal, voltando para cá, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Olha a regra básica bem aqui.
Para elas serem paralelas, os coeficientes angular têm que ser iguais, certo? Para ser concorrente tem que ser diferente. Tá, deixa essa parte para o lado aqui, mas essas duas. Paralelas, coeficiente angular, e concorrente, diferentes coeficiente angular. Então, bora voltar para lá, para ela. Eu tenho... Aí ele pede para me calcular. Ele falou que a reta R é x mais y mais 3. A reta R, ela é x mais y mais 3 igual a 0. Menos 3, na verdade. E a reta S, ela é 2x menos y mais 1. E aí na questão não estão dando para a gente ela no seu formato reduzido. Então vou ter que reduzir para me achar o coeficiente angular de cada uma. Então vou ter que dividir bem aqui. Vou dividir para a gente dar uma olhada bem aqui. Certo? Dividir aqui também. Bora calcular o coeficiente angular. Para me achar o coeficiente angular, vou botar ela da forma reduzida. Então vou deixar o y do primeiro membro sozinho. Y igual. Vou levar o x para lá. O x é positivo, ele vem negativo. O 3 é negativo, vem positivo. Está aqui ela na forma reduzida. Isso aqui é a minha equação na forma reduzida. Tá. Lembre-se, quando eu pego e coloco ela, y é igual a mx mais m. Olha ela bem aqui. O m compõe o x. Lembra-se que tem bem aqui. Y é igual a menos quem? 1x mais 3. Logo eu tenho que o m é menos 1. Tá. E quanto vale o m? O m é menos 1 e o n é 3 positivo. Ó, n é 3. Vamos embora para B, para S agora. Isso aqui lembra-se é MR. Bora botar na forma reduzida. Deixa o y no primeiro meio, vai ficar menos y. O 2x é positivo, vem negativo. O 9 é positivo, vem negativo. Mas tem uma coisa bem aí que eu falei. Meu y não pode ficar negativo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Menos y igual a menos 2x menos 1. Meu y não pode ficar negativo. Multiplico todo mundo por menos 1. Menos e menos, mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Está aqui a forma reduzida. Está aí a forma reduzida. Comparando, lembra-se, comparando, eu tenho o MS. Quanto vale o MS? O MS vale 2 e o N vale 9. Só que o meu processo vem aqui, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar para o coeficiente angular. Ó, vou olhar primeiro eu tenho que olhar para esse. Lembra-se, se o coeficiente angular for igual, é paralela. Se ele for diferente, ela é concorrente. Então, olhe bem aqui. MR igual a menos 1 e MS igual a 2. Se eu for olhar, o MR é diferente do MS. Se eles são diferentes, elas duas são
correntes. As duas retas são concorrentes, certo? Tá aí. Então, nada mais, a gente só põe na forma reduzida e compara os coeficientes. Se os coeficientes angulares forem iguais, paralela. Se eles forem diferentes, elas são concorrentes. Eu não precisei nem analisar o N, porque eu não olhei para o N. Porque o N, só ia olhar para o N se elas fossem paralelas. Por quê? Paralelas, o M é igual. Mas a paralela ela pode ser distinta ou pode ser coincidente. Então, a gente tinha que olhar depois para o N. Olha o exemplo 2 aí. O exemplo 2 está aqui em minhas retas. Olha aqui minhas retas. A reta é x mais 2y mais 4 igual a 0. E a reta é S, x mais 2y mais 2, x mais 2y mais 2 igual a 0. Bora calcular então cada uma. Primeiro botar na forma reduzida para a gente calcular o coeficiente angular, achar o coeficiente angular, hein? Aí eu tenho então. Bora lá. Vou deixar o y no primeiro membro, vai ficar 2y. O x é positivo, vem negativo. O 4 é positivo, vem negativo. 2y, não. O 2 está multiplicando o y, ele vai para o outro lado dividindo. Lembra-se nas questões que a gente fez anterior, para não coisar? O 2 vai para o outro lado dividir todo mundo. Só se ele dividir todo mundo, ele vai dividir tanto o x quanto o 4, não é isso? Então eu vou botar embaixo de cada um, vai ficar assim. Menos x dividido para 2, menos 4 dividido para 2. Lembra-se que ele ficava embaixo de todo mundo, ele ia dividir, depois a gente ia quebrar, não é a mesma coisa? Tá, y é igual. Menos x sobre 2, lembra-se que aqui na frente do x tem um 1 que não aparece, então eu posso escrever isso assim. Menos 1 sobre 2, e o x fica aqui fora, menos 4 dividido para 2, 2. Então aqui é menos 1 sobre 2 de x, menos meio de x, menos 2. O coeficiente angular m é quem está na frente do x, o m vale menos meio. E o n, que não tem x, é o menos 2. Bora, eu vou tentar fugir quando chegar bem, que eu vou tentar passar para cá para não chegar nessa claridade aqui, pessoal. Mesma coisa aqui, vou deixar o 2y igual, o x é positivo, ele vem negativo. O 2 é positivo, vem negativo. O 2 está multiplicando, vai dividindo. Então vai ficar menos x sobre 2 menos 2 sobre 2. E mesmo processo que a gente falou, vai dividir os dois, não é isso? Tá, bora lá para cá, isso aqui trazendo ela para cá. Y é igual menos, lembra-se aqui na frente tem 1, menos 1 sobre 2 menos x, esqueci o x aqui, menos 2 dividido para 2, 1. Vou circular bem aqui para a gente lembrar. Essa aqui é a forma reduzida. E aqui eu cheguei na minha forma reduzida. O m aqui, o m vale menos meio. E o n vale menos 1.
Se eu for olhar, pessoal, olha lá. Aqui é o MR, aqui é o MS. Se a gente for olhar bem aí, o MR deu menos meio e o MS deu menos meio. Então, o MR é igual ao MS. Se elas são iguais, então eu já sei que isso aqui elas são paralelas. Mas são paralelas o quê? Coincidentes ou distintas? Bora olhar para o N. O N aqui é menos 2 e o N é menos 1. Se o NR é menos 2 e o NS é menos 1, logo são valores diferentes. Então também posso falar bem aqui que o NR é diferente do NS. O NR é menos 2, o NS é menos 1, são valores diferentes. Então, se o coeficiente linear é diferente, elas são paralelas distintas. Então, elas são paralelas distintas. Questão resolvida aí. Bora lá, pessoal, para a gente matar essa aula de hoje. Tá aqui as duas retas. A letra C eu vou copiar aqui no quadro. 2x mais 2y mais 4. 2x mais 2y mais 4 igual a 0. Essa aqui é a reta R. E a reta S. 4x mais 4y mais 8 igual a 0. Olha, pessoal, isso aqui é de cara, se a gente for olhar, se o cara perguntar qual é a posição relativa logo para vocês dois, para vocês todos, na verdade, olha, tem um jeito bem fácil, não precisa nem fazer aquilo. Para elas serem paralelas e coincidentes, nada mais elas têm que ser iguais, totalmente iguais. Olha lá. Se eu pegar, vou fazer bem aqui. A R, 2x mais 2y mais 4 igual a 0. Se eu olhar para todos esses números aqui, 2, 2 e 4, são números divisíveis por quê? Eu posso dividir todos eles por quem? Pode dividir todo mundo por 2. Vai ficar assim: 2 dividido para 2, 1x. 2 dividido para 2, 1y. 4 dividido para 2, 2. 0 dividido para 2 é 0. Então a reta R fica com essa cara aqui, ó. X mais y mais 2. Bora trazer a reta S agora. S, 4x mais 4y mais 8 igual a 0. Olha, se eu olhar bem aí, 4, 4 e 8. 4, 4 e 8, esses números são divididos por quem? 8 é dividido por 4, 4 é dividido para 4. Então, vou dividir todo mundo por 4. 4 para 4, 1x. 4 para 4, 1y. 8 para 4, 2. Igual a 0. A reta S
tem essa cara. Mas se olhar x mais y mais 2, x mais y mais 2, o que aconteceu? As duas retas são iguais. A reta R é igual à reta S. Se elas são iguais, elas são nada mais que elas são paralelas, coincidentes. Isso aí. Jeito mais simples. Mas bora fazer daquele outro jeito. Bora dar uma olhada daquele outro jeito bem aqui. Eu tenho que escrever ela na forma reduzida. Bora para cá. Então vou deixar o y no primeiro mesmo, 2y. O 2x é positivo, v negativo. O 4 é positivo, v negativo. O 2 está multiplicando, bem dividido, então vai ficar menos 2x sobre 2, menos 4 sobre 2. Logo, o y é igual a menos 2 para 2, 1x, eu vou até colocar esse 1x, menos 4 para 2, 2. Está aqui a forma reduzida. Quanto vale o MR? O MR vale menos 1. Quanto vale o NR? Menos 2. Bora fazer essa próxima. 4y igual, o 4x é positivo, v negativo. O 8 é positivo, v negativo. O 4 está multiplicando, vai dividindo. Menos 4x sobre 4, menos 8 sobre 4. Y é igual a menos 4 para 4, 1x, menos 8 para 4, 2. Está aqui a forma reduzida. Essa é a forma reduzida. O MS vale menos 1 e o NS vale menos 2. Olha lá, pessoal. MR igual a NS. NS igual a NR. Como? MR é igual a NS. E também eu tenho M. Eu tenho que NR é igual a NS. Logo, elas são paralelas, coincidentes. Tá aí, pessoal. Nossa resolução para os vídeos, tá? Vocês dão uma olhadinha direitinho, revejam os vídeos, revejam lá a atividade, a folha. Vou ajeitar aquele rinho que eu tinha colocado, tá? Eu vou entrar de novo aqui, hoje é segunda. Quarta-feira eu entrarei de novo e eu vou passar uma atividade dessa. E a gente vai fechar as etapas de atividade por enquanto de matemática. E quando eu entrar, as 2 vezes seguidas, a gente vai entrar com física, direto em física, ok? Tá? Boa noite e estou aguardando as dúvidas de vocês, hein? Grande abraço a todos e se cuidem em casa, hein?